1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a falsa doutrina. Muitas das vezes temos que relembrar, repetir aquilo que ainda não demos lugar ao nosso coração, ou outras pessoas precisam ouvir várias vezes e dar lugar ao que? A palavra do Senhor, ao agir do Espírito Santo. Então 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, a falsa doutrina diz: como te roguei que ficasse em Éfeso. Paulo quis que Timóteo permanecesse em Éfeso durante o período de tempo por causa dos falsos mestres que tentavam propagar doutrinas incorretas entre as pessoas. E sabe o que acontece, amado irmão? É que quando alguém com um título começa a orar, e orar aqui não é orar a Deus, a orar, a pregar, a ler ou a dizer algo, as pessoas têm costume de acreditar e bater palma e dizer amém. Faz uma oratória, vamos melhor assim dizer. E quando um falso mestre eloquente começa a gesticular, a falar palavras-chave, a pessoa necessitada crê. E era isso talvez que Paulo estava enxergando nesses falsos mestres aqui. E aonde ele vai e pede para Timóteo permanecer mais tempo, para não deixar com que o coração de muitos se entregasse a Satanás. Quando parti para Macedônia, na Grécia, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, a doutrina deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Nem prestem atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis, infelizmente, principalmente nos dias atuais. As pessoas estão dando lugar a piadas, a chacotas, usando o nome de Deus, dando likes e curtidas e muito mais, dizendo amém, que é o pior de tudo, dizer amém àquilo que não vem de Deus, esperando o milagre, e esse milagre nunca vem. As fábulas judaicas e as genealogias judaicas, portanto, os falsos mestres eram judaizantes, que insistiam que a lei devia ser acrescentada à graça. E até hoje, eu já vi pessoas no monte orando, dizendo para aqueles ouvintes que tem que andar graça e lei de mãos dadas, e que Jesus Cristo só tem poder para duas coisas: ressuscitar os mortos e multiplicar o que já existe. Que quem tem poder total é Deus Pai. E pedi licença nessa ocasião e fui advertir que isso estava errado, e que ela estava pregando um evangelho que lançaria ela e os ouvintes a Satanás, ao lago de fogo. E infelizmente 7 mulheres se levantaram contra mim. Um homem estava ali no meio, um único homem, e ele ficou calado. Ele e a sua namorada. Do restante, falaram que eu tinha que me converter. Infelizmente é assim. Os nécios, os cegos, conseguem articular uma forma tão terrível que acabam levando as pessoas a queimar junto de si no inferno. Continuando aqui, então queriam acrescentar a lei junto da graça, e que absolutamente não davam valor à cruz. De certo modo, eram muito semelhantes aos mestres da palavra da fé de hoje em dia, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. É o que acontece com uma pessoa católica lá do meu Facebook, mais faz questões diabólicas do que acrescenta fé, mais quer contender com a palavra de Deus do que outra coisa. Que nem ontem postou lá dizendo que em Deuteronômio 20 Deus fala para não fazer imagens, esculturas de ídolos daquela época, mas que ele não proíbe nem acha ruim fazer imagens, esculturas de Aparecida, Fátima, Maria, José, Antônio e o Diabo A4. Infelizmente são nécios, não são conhecedores da palavra e acabam articulando muitos e muitos ao seu redor. Isso fala do fato de que a fé, não a lei, esfera ou elemento na qual nossa salvação funciona. Essa fé sempre tem a cruz como objeto e por isso edifica. Assim o faço agora, diz aqui Paulo. Não abandone a cruz. Ora,
O fim do mandamento, do mandato, é a caridade, o amor de um coração puro, que é só o que pode produzir o verdadeiro amor, o amor de Deus, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé fingida é fé dissimulada, que significa que não tem a cruz como o seu objeto. Do que desviando-se alguns, refere-se a não acertar o alvo. Em outras palavras, abandonaram a cruz. Se entregaram às vãs contendas, conversas fúteis, querendo ser mestres da lei. Refere-se à lei de Moisés e fala dos judaizantes, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Essas pessoas afirmam ser intérpretes profissionais da lei, quando na realidade só tinham um conhecimento superficial da lei. Deus abençoe a todos, um forte abraço.